E aí, beleza, galera? Tudo bom com vocês? Hoje, o vídeo de hoje será um vídeo hipotético, mas com animais pré-históricos. O vídeo será um combate entre o tiranossauro e o mamute. Eu vou explicar mais ou menos como se esses, na história do planeta, esses dois animais nunca se encontraram, porque eles vieram em épocas diferentes. Mas esse vídeo vai explicar como seria um combate nesses dois, no caso, se eles se encontrassem sei lá, vocês entenderam, um vídeo teórico. Então é isso. Então eu peço para todos vocês darem um like, compartilhar e se inscreverem no canal se não forem inscritos. E é isso. Acompanhe esse vídeo. Eu vou começar falando eu vou falar sobre a vantagem que cada um desses dois animais tem, e depois no final eu vou explicar qual poderia ganhar. O primeiro que eu irei falar é o do Tiranossauro Rex. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre o Tiranossauro. Mas resumindo, o Tiranossauro é o predador de topo de cadeia, lá do Cretáceo, lá da América do Norte. Era o predador de topo de cadeia. Resumindo, é assim. Então o que eu vou falar é sobre as vantagens que ele tem sobre o mamute. O Tiranossauro Rex, ele era maior que o mamute. O maior mamute que já viveu, ele só tinha 5 metros. Já o Tiranossauro tinha 6 metros, ele era maior. E outras vantagens que o Tiranossauro Rex tinha era a visão do Tiranossauro Rex, porque a visão do Tiranossauro Rex, como ele é um predador, a visão dele era muito boa. Não é assim que nos filmes de Jurassic Park o bicho é quase cego, né? Mas o Tiranossauro Rex mesmo, na vida real, ele, como é um predador, ele tinha de ter uma visão boa. E também o formato do crânio do animal é voltada para frente, os olhos são para frente, sabe? Então ele tinha de ter uma visão bem boa, de um predador, né? Tem uma vantagem na questão da visão contra um mamute, sabe? Ele podia olhar e calcular no ataque. E uma arma principal que ele tem é a força da mordida. A mordida do Tiranossauro era de toneladas. Ele podia quebrar ossos facilmente com a força da mordida dele. E também ele podia arrancar muito pedaço de carne. Então, se ele acabasse acertando um ponto vital do Tiranossauro, do mamute, se ele acertasse algum ponto vital do mamute, tipo aqui a cabeça ou o pescoço, é um golpe fatal. Então é um ponto para o Tiranossauro, a mordida dele e também o tamanho que ele tem. Agora vamos continuar. Agora eu irei falar sobre o mamute. E antes de começar, o mamute que eu vou usar de referência é porque existem várias espécies de mamute, mas nesse vídeo que eu estou fazendo essa batalha entre o Rex e o mamute, eu vou usar a espécie da China, que é uma espécie chinesa de mamute, que foi descoberta no rio Xinhua. Eu acho que a pronúncia é assim. Eu estou usando essa espécie de mamute de referência porque a mamute, porque esse daí que eu acabei de falar é a maior espécie de mamute. E que ele conseguia chegar aos 5 metros de altura. Então eu estou usando ele porque o Tiranossauro Rex era gigante, ele chegava a 6 metros de altura. Então eu estou usando esse mamute de referência. Então agora vamos começar falando sobre as vantagens que ele tem. As vantagens que esse mamute tem é do peso dele. O mamute, mesmo pelo incrível que pareça, mesmo o mamute sendo menor que o Tiranossauro, ela é mais pesada do que o Tiranossauro. Mesmo o Tiranossauro sendo 1 metro maior que ele. E sabe por quê? Uma característica entre os dinossauros, todos os dinossauros e também os pássaros da alteridade, é que eles têm os ossos deles são ocos,
assim, tem espaços ocos nos seus ossos, né? E também tem um negócio que, assim, nesses ossos, que são os sacos aéreos, sabe? Que permitiam o animal, no caso os dinossauros, chegarem a tamanhos gigantes, mas sem não ficar muito pesados, entendeu? Porque na natureza não pode existir animais gigantescos, certo? Gigantescos. Porque se existissem animais gigantescos, eles não iam suportar o próprio peso e acabariam morrendo, sabe? Então então foi uma vantagem evolutiva que os dinossauros tiveram com esses ossos ocos, sabe? Então eles podiam chegar a tamanhos colossais, mas sem ficar pesados, imensos assim, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Que eu tô falando sobre isso, sabe? Que os dinossauros tinham ossos ocos, porque isso poderia ser uma vantagem para o mamute. Porque se o mamute, como assim ele é um mamífero, não tem esse negócio, ele é puro, assim o osso dele é igual ao nosso, né? Não é oco. Todos os ossos dos mamíferos não são ocos, são rígidos, sabe? São mais duros assim. E também nós temos esses sacos aéreos, esses espaços de ar, sabe, dentro do corpo. Então o mamute, mesmo sendo menor que o tiranossauro, ele é muito mais pesado. Então, nesse caso, é uma vantagem para o mamute. Porque se o mamute quisesse se o mamute quisesse atropelar o tiranossauro, o estrago que ia fazer pro tiranossauro ia ser feio, viu? Porque como assim, esse negócio que eu acabei de falar, que o tiranossauro tinha ossos ocos, né? Ele podia se quebrar inteiro, ele podia ter se quebrado inteiro nesse momento, sabe? Então isso poderia ser um golpe fatal pro tiranossauro, entendeu? Isso poderia ser um golpe fatal pro tiranossauro. E também outra coisa, são as presas do mamute. As presas do mamute, porque diferente do elefante, as presas do mamute eram imensas, gigantes assim. Então, isso poderia ser uma vantagem não de luta, mas de defesa para o mamute, para deixar o tiranossauro longe das suas pontos vitais, assim, seria a cabeça e o pescoço, sabe? Isso seria uma vantagem de defesa para o mamute, entendeu? São essas vantagens aí que o mamute teria nessa batalha. E agora, qual seria a conclusão dessa batalha? Seria feia para ambos os lados. Então, assim, seria muito feia para ambos os lados. Para o mamute, assim, se o Tiranossauro Rex mordesse esses pontos vitais que eu tinha falado, que seria a cabeça e o pescoço, o mamute estava perdido. Mas se o mamute sendo mais pesado que o tiranossauro, se ele atropelasse ele, seria feio pro tiranossauro. O tiranossauro ia estar lascado. Então, o que eu digo o que eu vou falar, ambos ganhariam um do outro. E seria uma luta muito equilibrada, seria uma luta 50-50. Então o que eu vou falar aqui seria uma luta que ia depender assim, de quem atacasse primeiro, entendeu? Assim, se o mamute atacasse primeiro, ele ganhava. Se fosse o tiranossauro, ele ganhava. Entendeu? Então seria uma briga equilibradíssima. Porque eles eram os maiores, assim, eles eram eles eram os mais fortes da época deles. No Cretáceo, na América do Norte, era o tiranossauro, ele mandava em tudo. E no Pleistoceno, naquela época do mamute, ele era o mais forte da areia. Então é isso, sabe? Então, essa é a conclusão da batalha. Ambos se matariam se existissem no mesmo período de tempo. Então, essa é a conclusão. São dois titãs, uma batalha de titãs. Então é isso, essa é a conclusão da batalha. E muito obrigado para todas as pessoas que assistiram até esse momento. Muito obrigado e até a próxima, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de dar o like, se inscrever se não forem inscritos e compartilharem. Até mais, tchau!